Bom, por aí vai a tabela toda. No segundo parágrafo continua dizendo assim: suponha que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos de real. Sonha, Alice, que 1 kWh de energia está 40 centavos de real. Quando chegar em casa, tu olha na tua conta de energia. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quantos reais? Presta atenção, para eu saber quanto eu vou pagar, primeiro eu preciso saber quanto eu gastei. Eu gasto energia, mas a energia que eu gasto depende da potência dos aparelhos e depende do tempo de uso. Então presta atenção, ó, você precisa, para cada aparelho, precisa multiplicar a potência pelo tempo. Aí você vai achar a energia. Depois você multiplica pela tarifa para achar o valor. Então, vou dar um exemplo na primeira linha. O aparelho de ar-condicionado, a potência dele, 1,5 kW. Mas vou logo te avisar uma coisa. Nessa questão aí, a potência já estava escrito 1,5 kW. Mas vamos supor que na prova desse ano, o elaborador da prova resolvesse dar trabalho para vocês e pensasse assim: vou testar os estudantes. Ele não escreveria a tabela em 1,5 kWh. O que é que ele podia fazer para dificultar para nós? Era escrever 1.500 watts, porque ele ia me obrigar a dividir por 1.000 para poder transformar em quilowatt. Então fica ligado o que é que vem escrito na questão. Segundo, ele disse na questão, na tabela, que o ar-condicionado funciona 8 horas por dia. Só que são 30 dias no mês, porque a conta é mensal. Então tem que saber quantas horas funciona. Isso dá um total de 240 horas. Aí como é que era aquela expressão que a gente viu? Para saber a energia, multiplica a potência pelo tempo. Então, potência vezes tempo, 360 kWh de energia gasta. Aí você faz uma regra de 3. Se você paga 40 centavos por cada quilowatt, isso aqui vai dar um total de R$ 144 é só do ar-condicionado, viu? Aí vou te falar, você está pensando em comprar um eletrodoméstico novo para casa. Uma coisa que vale a pena sempre fazer é já prever quanto isso vai aumentar na tua conta de energia. Dá para fazer isso? Dá. Você está lá na loja escolhendo, sei lá, o ventilador novo. Pode procurar que tem uma etiqueta pregada em todo aparelho que vem os dados do aparelho. E lá tem escrita a potência. Aí você pensa, estou comprando um ventilador para usar no meu quarto quando eu for dormir. Eu chego em casa todo dia 10 horas, vou ajeitar a janta, ajeitar a minha farda para o outro dia, tomar banho, vou dormir meia-noite. Tenho que estar na escola ou no trabalho às 7. Vou sair de casa às 6, tenho que acordar às 5. Então só vou dormir 4 horas por noite. 4 horas todo dia, vezes 30 dias, são 120 horas. Aí você pega a sua conta e vê quanto é a tarifa que você paga na sua casa. Já dá para saber quanto vai aumentar na tua conta de energia. Porque veja bem, você chega lá na loja e vê o ventilador. Não, encontrei uma promoção, massa. O ventilador está 50 conto, divide em 10 vezes no cartão. Todo mundo se empolga para comprar. Mas veja bem, o custo do aparelho não é 50 reais. Porque ele não vai ter que funcionar. E tudo para funcionar precisa de energia. E toda energia tem um preço. Então você paga aquilo todo mês. Então tem que fazer essa continha. Bom, no caso dessa questão, repetindo essa continha para todos os aparelhos que aparecem na tabela, você vê que no final o gasto total que a gente tem é de cerca de 230 reais. E aí ele perguntou exatamente na questão qual era o consumo mensal. Então, das alternativas que aparecem aí, onde é que tem escrito 230? Alternativa E. Aí eu quero fazer um outro comentário importante. Olhe para as alternativas. Me escuta, mas não tira o olho das alternativas. Quanto é que está escrito no item A? 135. No item B, 165, 190, 210, 230. Pode parecer besteira o que eu vou dizer, mas não é não, viu? Você viu que os valores estão escritos em ordem crescente? Ordem crescente. Algumas vezes eles podem vir escritos em ordem
decrescente. Mas quando o elaborador de prova quer complicar a vida do aluno, tu sabe o que ele faz? Ele escreve em ordem aleatória. Pode parecer bobagem, mas é psicologia. E atrapalha o cara na hora da prova. Quem nunca passou pela situação de acertar a questão e marcar errado no gabarito? Então o cara pode perder uma questão na prova porque marcou errado no gabarito. E uma questão faz toda a diferença. Uma questão para menos me deixa de fora. Um dia desse eu estava falando numa sala de aula, os meninos do terceiro ano ansiosos com relação ao vestibular. E eu estava discutindo aspectos com eles e dizendo, quem é o cara mais feliz quando sai o resultado do vestibular? Aí uma menina falou, é o primeiro lugar, porque ele é o primeiro, o pai dele vai ficar contente, ele vai ganhar presente e ainda aparece na propaganda do colégio assim, ó. Aí eu discordei. O cara mais contente não é o primeiro lugar, o cara mais contente é o último. Sabe por quê? Porque ele está dentro, igual o primeiro. Pensando nisso, qual é o cara mais triste quando sai o resultado? O primeiro classificável. São 60 vagas. Aí quando o cara vai olhar lá, ó, ele é o 61. Já pensou que agonia? Porque é assim, não quer dizer que o cara está de fora, né? Porque vem o dia da matrícula, aí pode ser que uma pessoa desista, aí ele entra, né? Que é o primeiro classificável. Mas você quer que eu lhe diga? Vou contar uma história que eu sei. Eu dava aula para uma menina, uns tempos atrás, na época nem tinha Enem ainda, ela foi o número 61 para psicologia na Federal. Aí, bom, 61, só precisava um desistir, né? Aí como é que funciona? Tem o dia da matrícula, as pessoas vão, se sobrar vaga, a universidade libera uma lista, aí os classificados estão em casa ansiosos, esperando o resultado. Vou te falar, ela não teve paciência de esperar. No dia da matrícula, ela ficou de 8 da manhã às 5 da tarde no pé do balcão de matrícula da UFC, contando quanta gente ia se matricular no guichê da psicologia. Eu sei disso porque era uma menina que era quase da família e eu acompanhei a história. 5 horas da tarde, chegou o último para se matricular. Não sobrou nenhuma vaga. Então, uma questão faz diferença, não faz? E às vezes essa questão é na hora de marcar o gabarito. Então nós vamos falar muito sobre isso aqui também. Cuidado. E Delfrânio, eu não consegui anotar essas contas todas. Todo esse material está resolvido e comentado e também vai ser disponibilizado para vocês. Eu dou a ideia, você faz alguma anotação e tenta depois em casa e pega o material. Nós vamos passar os links também. Ó, queria comentar outra questão depois dessa. Eu juro que se eu pudesse escolher, eu não ia falar dessa questão para vocês. Mas eu estou aqui para falar da realidade da prova. Cai na prova, eu tenho que dizer. A culpa não é minha. Essa aí é a questão número 6, confere se está correto mesmo. É a 6, qual é a página? 122, página 122, questão número 6. É a mesma coisa apresentada de um jeito diferente. Naquela tinha uma tabela, nessa tem um gráfico. O Enem adora questões de gráfico. Vamos tentar entender. Os gráficos a seguir representam a tensão, que é a DDP, a voltagem, e a intensidade da corrente no aquecedor, em função do tempo. O consumo de energia elétrica em quilowatt-hora nos 30 minutos de funcionamento. Ei, uma daquelas 3 equações que a gente mostrou dizia que a potência de um aparelho depende da voltagem e da amperagem, da DDP e da corrente. Eu preciso te perguntar uma coisa. Como é teu nome? Guilherme. Como é que faz DDP? Quando eu falo DDP, o que é que tu faz? E amperagem? Voltagem. Eu achei que eu sabia muita coisa. Esse cara sabe muito mais coisa do que eu. Quero palmas para ele. Olha, eu já dei aula de física na rádio, desesperado, porque ninguém estava me vendo e tu vê que eu me mexo o tempo inteiro. Agora, conseguir explicar assim, eu ainda tenho coisa para aprender, viu? Ó, a potência de um aparelho depende da DDP, está escrito no gráfico da esquerda, ó, DDP. Quanto é a DDP que tem escrito aí?
120 volts, o tempo inteiro. Olha para o gráfico, os 30 minutos. O segredo da questão está no segundo gráfico, onde mostra o I. O que é o I? Corrente. Agora, qual o valor da corrente? Me escuta, mas não tira o olho do gráfico. A corrente começa valendo quantos amperes, pessoal? 15 amperes, mas só durante 10 minutos. Depois a corrente muda, para que valor? 5 amperes, mas durante quanto tempo? 10 minutos de novo. E depois a corrente muda outra vez, ela passa a valer quanto? 10 amperes, durante quanto tempo? Mais 10 minutos. Você sabe o que é que o cara está fazendo nessa questão? Te dando trabalho. Você vai ter que fazer um cálculo com a corrente de 15, depois um cálculo com a corrente de 5, depois um cálculo com a corrente de 10. Tipo assim, ó. Primeiro, ele me mostra, a DDP é 120 o tempo todo, mas a corrente muda. Começa 15, depois vira 5 e depois vira 10. Então, em cada caso, eu tenho a potência e o tempo. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Então, vamos pegar só os primeiros 10 minutos para a gente ver como que faz. Se eu preciso saber quantos quilowatt-hora, aquelas 3 palavrinhas, quilowatt-hora, primeiro eu preciso do tempo. Mas, Idelfrânio, não deu nem 1 hora, só deu 10 minutos. Fique esperto com isso. Toda prova de física tem fração. Vamos organizar. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, se eu te perguntar, metade de 1 hora dá quantos minutos? 30. E se eu te perguntar, 1/3 de 1 hora? É 1 hora dividido por 3. 60 dividido por 3 vai dar 20 minutos. E se eu te perguntar assim, 1/6 de 1 hora? É 1 hora dividido por 6. São 60 minutos dividido por 6. 60 dividido por 6 vai dar quanto? 10. Então, o que é que são 10 minutos? 1 hora dividido por 6. Então, primeira coisa, cuidado com o tempo, precisa organizar o tempo. Por isso que aqui aparece assim, ó, 1/6 de hora. A potência, aquele trabalho que o gráfico dá, multiplica a DDP de 120 pela corrente que começa 15. Então, aqui eu tenho 3 números para trabalhar. 120 vezes 15 vezes 10. E vou encontrar o consumo em cada um dos intervalos. Nos primeiros 10 minutos, eu consumo mais, 0,3. Depois o consumo cai para 0,1 e depois sobe um pouquinho, porque é de acordo com a corrente. Ele me pede o consumo total. O consumo total vai ser o somatório. Aí você vê, ó, no primeiro intervalo vai dar 0,3, no segundo 0,1 e no terceiro 0,2. Somando tudo, 0,6. Então, para a gente encontrar a resposta correta, o que é que tem nas alternativas? 0,6 é no item A. Vamos só fazer aquela percepçãozinha de novo. Os valores aí estão escritos em ordem crescente ou decrescente? Crescente. Agora, quer que eu te diga outra coisa? Qual é o primeiro valor que tem escrito aí? 0,6. E o segundo? 1,2. Dá para perceber que é o dobro? Qual é o terceiro valor? 1,8. Dá para perceber que é o triplo? E qual é o último valor? 3,6. Como é que chama quando multiplica por 6, Fábio? Sextuplo. É assim que fala, né? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e 6. Multiplicado por 6, todo mundo entendeu. Presta atenção o que é que eu quero dizer. Presta atenção. Aqui, as alternativas são múltiplos umas das outras. Na questão anterior, os números não tinham nada a ver um com o outro. Tinha 135, 165, 210. Um número não tinha nada a ver com o outro. Estava em ordem crescente, mas não era múltiplo. Quando vem múltiplos assim, aumenta a chance da gente errar. Você sabe por quê? Vai que eu me aperreio na história da hora e ao invés de escrever 1/6, eu escrevo 1/3. Às vezes a gente erra. Aí, em vez de encontrar o valor, eu encontro o dobro dele. Aí é outra coisa que eu queria te perguntar. Você vai para a prova de física, quando você fazia prova de física ou quando você fez. Aí você lê a questão.
Primeiro aperreio que a gente passa, será que eu vou lembrar da fórmula? Tem gente que quando vai para a prova de física vai num aperreio tão grande que vai o caminho inteiro de casa para o colégio repetindo a fórmula, né? Força é igual a massa vezes aceleração, força é igual a massa vezes aceleração, força é igual a massa vezes aceleração. Aí se o cara tropeça na entrada da sala, agora bagunçou tudo. Tanto que quando você lê a questão que você pensa, ufa, essa eu sei. Porque a primeira coisa que a gente faz, escreve a fórmula no cantinho da prova. Já é o primeiro alívio. O segundo alívio, que caiam números fáceis, que é para não me dar trabalho nas contas. Aí você faz a conta. Qual é o terceiro alívio? Vamos supor que você encontrou 32 nas suas contas. É você olhar nas alternativas e encontrar um 32. Agora preste atenção no que eu quero te falar. Estou dando um recado. Se você faz a conta, acha 32 e não tem o 32 nas alternativas, vou te falar, isso é triste, mas nem tanto. Porque pelo menos eu tenho a certeza de que eu errei a questão. Aí eu olho para o relógio e digo, bom, ainda tenho meia hora para tentar mais. Porque às vezes a gente fez uma besteirinha no cálculo, né? Aí você olha, já sei. Aí resolve. Agora, o que é que eu quero dizer? Tu leu a questão, entendeu a questão, lembrou da fórmula, os números eram bonitinhos, tu calculou, achou 32 e tinha 32 nas alternativas. Tu marca bem ligeiro, vai morto feliz para casa dizendo, mamãe, passei. Quando sai o resultado, a resposta não era 32. Pode acontecer, não pode? Ora, se eu acho 32 e tem nas alternativas, nunca na minha vida eu vou pensar que eu errei. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que as alternativas forem números muito arrumadinhos assim, múltiplos um do outro, metade um do outro, muito cuidado nos cálculos, porque são as questões que a gente mais erra na hora de marcar a resposta. Tudo bem? Bom, mais para frente, deixa eu te mostrar outra coisa aqui que eu separei, para eu não furar meu horário. Eu não posso sair daqui sem falar isso, ó. Todos os professores que andarem aqui, independente da matéria, e a gente estiver falando especificamente para o Enem, ou principalmente do Enem, vão comentar para vocês, e é importantíssimo, um documento chamado Matriz de Referências. A matriz de referência fala sobre as habilidades e as competências, olha as palavras, habilidades e competências que os alunos precisam mostrar na prova. Então, esse documento traz para cada matéria quais as habilidades e as competências necessárias. Então, para a gente trabalhar essas habilidades e competências, a gente precisa ter questões, como se chama, no estilo Enem. Então, nós estamos vivendo um momento histórico em termos de educação. O Enem é recente, o vestibular existe há muitas décadas, mas o Enem, com esse novo modelo de educação, ele é recente. Então, se você pega livros, apostilas, provas passadas, você não tem um banco de dados muito grande de questões estilo Enem. Essas coisas estão surgindo agora. Então, parte do trabalho com a gente é trazer material novo para vocês. Então, por exemplo, vou te explicar. Para eu escolher 20 questões desse assunto para montar essa aula, eu não encontro 20 questões do Enem para fazer isso aí. Muitas dessas questões são questões dos vestibulares tradicionais. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Onde é que a gente vai conseguir esses materiais? Então, algumas questões novas e originais, você consegue encontrar, por exemplo, um trabalho que eu faço e a gente está colocando, disponibilizando na Academia do Enem, é elaboração de questões nesse novo estilo. Então, isso fica disponível, se você acessa a internet, vai encontrar um site chamado Física Marginal. O primeiro que ri não vem mais para essas aulas. Não é física de marginal e nem é física de um marginal. Os meus colegas brincam por causa do nome que eu escolhi. O nome é Física Marginal. O que é marginal, pessoal? O que está nas margens. E o que está nas margens é o que muitas vezes a gente não percebe. Quando você está estudando, você não marca o texto. E quando você quer fazer uma anotação, você não faz isso no cantinho do lado? Aquelas anotações valem ouro. Então, física marginal. Você encontra questões originais para estudar, além dessas que vocês têm no material.
Com um detalhe, as questões você marca as respostas, porque é no site, então você consegue ver a porcentagem de resposta de todas as outras pessoas no país inteiro que responderam a questão. Isso vai te dando noção das questões mais fáceis e mais difíceis. Isso aqui é Enem. O Enem tem uma coisa chamada TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é testar as questões com as respostas dos estudantes. Então, à medida que a gente for desenvolvendo o trabalho com vocês, aquilo que eu disse, parte do trabalho é aqui, parte do trabalho é vocês em casa. O suporte vem daqui também. Então, vocês podem acessar esse material complementar tanto na Academia Enem, no site, na página do Facebook, quanto também na Física Marginal. E aí podem entrar em contato, mandar e-mail, pedir ajuda, etc. e tal. Eu prometi terminar às 15 horas em ponto, o meu tempo acabou. Hoje foi o que deu para fazer. Eu vou ficar um tempo por aqui ainda, quem quiser falar alguma coisa. Ah, mas espera aí, antes de eu sair, me entregaram montes de papéis aqui. Rapidez. Qual a relação do magnetismo com a produção de energia? Quando eu falei que na usina hidrelétrica a água faz girar um peão enorme, o peão é um ímã. Aquela lanterna que você balança, qual é o segredo dela? Dentro tem um ímã. Você precisa dos ímãs para gerar energia elétrica. Nós ainda vamos ter uma aula só para falar sobre isso. Tem um outro papel aqui que diz se a tensão e a resistência prejudicam a distribuição de energia. Lembra que eu falei que toda vez que rola corrente elétrica, gera calor. E a gente comentou aqui que o calor não é interessante, o que a gente quer é energia. E eu disse que a energia que a gente usa aqui vem lá da Bahia. São quilômetros e quilômetros de fio. Já pensou quanta energia é desperdiçada no caminho? Então influencia sim. Um aparelho consome mais energia se eu deixá-lo ligado ou se eu ficar ligando e desligando. Se ele fica ligado, ele está ligado o tempo todo. Se eu fico ligando e desligando, ele fica gastando e não gastando, gastando e não gastando. Agora eu sei por que é que fizeram essa pergunta aqui. É porque todo mundo um dia na vida já foi criança e toda criança faz uma coisa. Quando começa a alcançar na tomada, aí faz assim, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Ou então é no botão da TV. E toda mãe e todo pai um dia já disse, menino, não faz isso que vai queimar. Queima mesmo. Por quê? Liga e desliga. Entenda. Esquenta e esfria. Vou falar da lâmpada incandescente. Você chega em casa, liga a lâmpada incandescente, ela não acende. Aí a gente diz assim, ah, queimou. Como é que a gente sabe que a lâmpada queimou? Você tira a lâmpada e olha dentro dela. Porque as lâmpadas incandescentes têm um cabelinho dentro. Quando o cabelinho está partido, aí você diz, queimou mesmo. Por que é que ele partiu? Porque, lembra a temperatura que eu disse que chega? 1000 graus. Então, quando está desligado, é frio. Quando está ligado, é quente. Aí o menino malinho vai lá, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Aí o que é que acontece? Estraga o negócio, queima. Então, é melhor não ficar ligando e desligando. É verdade que deixar o aparelho na tomada, ele consome energia. A gente falou sobre isso, né? Se ficar ligado, a maioria deles também consome. Beleza? Estou na hora? Posso terminar? Valeu, pessoal. Um abraço. Entrem em contato. Até a próxima.